Se Adolf Hitler pudesse ver o mundo em 2026, provavelmente encontraria uma realidade que lhe seria profundamente desconcertante. O planeta que ele uma vez tentou dominar transformou-se em uma sociedade global, onde as fronteiras culturais se misturam, a tecnologia conecta milhões de pessoas em segundos e muitas das ideias que defendeu foram rejeitadas por grande parte da humanidade. Desde democracias consolidadas até avanços científicos impensáveis em sua época, o mundo atual é quase o oposto da ordem que tentou impor. Estas são 10 coisas do mundo moderno que, sem dúvida, o deixariam completamente surpreso e até aterrorizado. Introduzindo transição. Hitler não queria Berlim, queria suprimi-la e edificar sobre seus escombros uma cidade completamente nova que se chamaria Germânia. O plano, confiado ao arquiteto Albert Speer em janeiro de 1937, a quem Hitler designou oficialmente como inspetor-geral de construção do Reich, foi elaborado com uma obsessão que o próprio Speer, em suas memórias posteriores, descreveu como a única atividade genuinamente lúdica que viu em Hitler durante anos de convívio diário. As conversas sobre os planos de reconstrução de Berlim eram, segundo anotou Joseph Goebbels em seu diário em setembro de 1937, as noites em que Hitler parecia mais relaxado. O Führer não fala de dinheiro, construir, de algum modo se pagará. Era um projeto onde suas duas obsessões se fundiam: o poder racial expresso em pedra e a imortalidade através da arquitetura. O eixo norte-sul de Germânia teria 7 quilômetros de comprimento e 120 metros de largura, mais do que o dobro dos Champs-Élysées de Paris. No extremo norte, erguer-se-ia o Volkshalle, o grande salão do povo, com uma cúpula de 221 metros de altura, 3 vezes a cúpula de São Pedro no Vaticano, e 290 metros de diâmetro, capaz de abrigar 180 mil pessoas em pé. Os climatologistas do próprio regime advertiram Speer de que a respiração humana dessa multidão geraria umidade suficiente para produzir nuvens de condensação internas e chuva dentro do edifício. O cálculo arquitetônico não era um defeito. Era a intenção psicológica perfeitamente articulada. Cada pessoa que entrasse nesse edifício deveria sentir-se um ponto insignificante na imensidão do poder germânico. Assim, Hitler descreveu a seus colaboradores: o cidadão deveria sair convencido de que era um ninguém, de que ninguém o apoiaria e de que nenhuma resistência individual seria possível contra uma realidade tão colossal. O Arco do Triunfo, projetado para o extremo sul do eixo, teria 110 metros de altura e 270 metros de largura. O Arco do Triunfo de Paris mede 49 metros de altura. Gravados em seu interior estariam os nomes dos 1.800.000 soldados alemães mortos na Primeira Guerra Mundial. 2 anos antes de começar a Segunda, os terrenos já estavam sendo esvaziados e algumas estruturas pré-existentes haviam sido demolidas. O Reichstag, o edifício que em 1933 havia sido incendiado como pretexto para o estado de emergência, era nos planos de Speer uma relíquia destinada a ser reduzida a um monumento histórico menor nas margens da nova capital imperial. Para compreender o quão profundo é o contraste com a Berlim de 2026, é necessário entender o que significou a reconstrução do pós-guerra do ponto de vista filosófico. A decisão de manter o Reichstag e reabilitá-lo como sede do parlamento alemão reunificado foi tomada em 1991, após décadas de debate. O edifício havia ficado em ruínas desde o incêndio de 1933 e os bombardeios de 1945, e durante a divisão da Alemanha esteve em terra de ninguém, literalmente junto ao Muro de Berlim. Reabilitá-lo e torná-lo sede do Bundestag era um ato político de recuperação simbólica. A cúpula de vidro projetada por Sir Norman Foster, inaugurada em abril de 1999, foi o resultado de um concurso internacional que buscava expressar arquitetonicamente os valores da nova república. O design permite que a luz natural ilumine a sala do plenário de cima e que os cidadãos possam caminhar em espiral ao redor de um cone de espelhos situado no centro, observando as sessões parlamentares do alto. A transparência não é metafórica, é estrutural. No número 4 da Niederkirchner Straße, no bairro de Kreuzberg, encontra-se hoje a topografia do terror,
um dos museus históricos mais visitados da Alemanha, com mais de 1 milhão de visitantes por ano. O edifício está construído sobre os alicerces do antigo quartel-general da Gestapo, o Serviço de Segurança do Reich, e do SD, o Serviço de Inteligência das SS. As escavações realizadas durante a construção deixaram à mostra os porões originais onde ocorreram interrogatórios e torturas entre 1933 e 1945. Esses porões estão hoje sob uma cobertura de vidro e são acessíveis ao público como parte da exposição permanente. No centro do que seria a capital do milênio germânico, os únicos porões do regime que sobrevivem são aqueles que documentam seus crimes. O Memorial do Holocausto, oficialmente denominado Memorial aos Judeus Assassinos da Europa, foi inaugurado em 10 de maio de 2005 no coração de Berlim, a menos de 300 metros do portão de Brandemburgo. Suas 2.711 estelas de concreto de diferentes alturas, desde 50 centímetros até 4,80 metros, ocupam 19 mil metros quadrados no que era território da antiga Alemanha Oriental, a poucos metros de onde em 1945 estava o Führerbunker. O designer, o arquiteto americano Peter Eisenman, explicou que o labirinto de estelas pretende produzir desorientação e uma sensação de instabilidade em quem o percorre, a mesma instabilidade que sofreram as vítimas. Em 2026, o lugar mais proeminente do centro histórico de Berlim é um monumento aos assassinados pelo regime de Hitler, exatamente onde ele queria seu arco do triunfo. O mapa. A Alemanha encolhida. Em 1939, quando Hitler tinha o controle absoluto do Reich, o território sob domínio alemão incluía a própria Alemanha, com os Sudetos checos incorporados em outubro de 1938 e o restante da Boêmia e Morávia transformado em protetorado em março de 1939, e a Áustria, incorporada mediante o Anschluss de março de 1938. A área controlada ultrapassava 580 mil quilômetros quadrados. Mas isso era apenas o ponto de partida. O Lebensraum que Hitler havia articulado com precisão em Mein Kampf e que sua própria análise ideológica tornava inevitável exigia a conquista dos territórios do leste europeu, Ucrânia, a bacia do Volga, os territórios bálticos. Em conversas privadas de agosto de 1941, já durante a invasão soviética, Hitler descreveu a seus colaboradores uma visão do futuro em que 250 milhões de alemães e colonos de origem germânica povoariam o leste até os Urais em 70 ou 80 anos. O Volga seria o novo Mississippi, como ele mesmo expressou. A Alemanha de 2026 tem 357.114 quilômetros quadrados. Não é apenas menor do que a Alemanha de 1937 em termos de superfície. É radicalmente diferente em termos de composição. Os territórios que Hitler considerava o núcleo histórico irrenunciável do Reich estão hoje fora de qualquer jurisdição alemã, não por um tratado provisório, mas por uma redefinição geopolítica que nenhum ator político sério dentro da Alemanha questiona. A Prússia Oriental, o território que funcionou durante séculos como o coração simbólico da identidade prussiana e militar alemã, está hoje dividida em duas partes com status completamente distintos. A metade sul tornou-se em 1945 território polonês, onde hoje se encontram as cidades de Olsztyn, a antiga Allenstein, e Elbląg, a antiga Elbing. A metade norte foi incorporada à União Soviética em 1946 e renomeada como Oblast de Kaliningrado, território que desde 1991 faz parte da Federação Russa como enclave separado do território russo continental. Königsberg, rebatizada Kaliningrado pelos soviéticos em homenagem ao presidente do Presidium Mikhail Kalinin, tinha em 1939 uma população de aproximadamente 365 mil habitantes, quase todos alemães. A deportação e fuga massiva da população germânica entre 1944 e 1948 a transformaram em uma cidade russa. A Universidade de Königsberg, fundada em 1544 e vinculada ao filósofo Immanuel Kant durante décadas, foi fechada em 1945.
Hoje existe a Universidade de Kaliningrado, que leva o nome de Kant apenas desde 2005. A Silésia, a região industrial onde em 1939 se concentrava parte crucial da produção de carvão e aço do Reich, foi dividida em 1945 entre Polônia e Tchecoslováquia. A Alta Silésia polonesa, com sua capital Katowice, produz hoje 80% do carvão polonês. Breslau, que Hitler conheceu como uma das cidades mais importantes do Reich e que em fevereiro de 1945 declarou fortaleza a defender até a morte. Ordem que custou a vida a dezenas de milhares de civis e soldados em um cerco de 78 dias. Chama-se hoje Wrocław. É a segunda maior cidade da Polônia em extensão territorial e abriga uma das universidades mais ativas do país da Europa Central, com mais de 120 mil estudantes matriculados. Danzig, hoje Gdańsk, merece uma menção especial neste inventário de ironias históricas. Foi a cidade cuja incorporação ao Reich serviu como detonador formal do início da guerra em 1º de setembro de 1939. O encouraçado Schleswig-Holstein, atracado no porto sob pretexto de uma visita de cortesia desde 25 de agosto, abriu fogo às 4h47 da manhã contra o depósito de munições polonês de Westerplatte. 40 anos depois, em agosto de 1980, foi no estaleiro Lenin de Gdańsk, o mesmo estaleiro onde os trabalhadores construíram navios para a Kriegsmarine sob ocupação alemã, que o eletricista Lech Wałęsa e outros ativistas laborais fundaram o sindicato independente Solidarność. Esse movimento, nascido na cidade que Hitler usou como pretexto para desencadear a maior guerra da história, foi o primeiro elo do processo que entre 1989 e 1991 desmantelou o bloco comunista soviético na Europa Oriental. A cidade que foi o primeiro disparo da guerra acabou sendo a primeira faísca que dissolveu um de seus legados mais duradouros. A Áustria que Hitler incorporou em 1938, proclamando a unidade de todos os alemães, assinou o Tratado de Estado Austríaco em 15 de maio de 1955, que restabeleceu sua plena soberania e impôs a neutralidade permanente como condição constitucional. Essa neutralidade, que a Áustria inscreveu em sua Constituição em outubro de 1955, foi o preço da retirada das tropas de ocupação soviéticas e ocidentais. A Áustria tornou-se membro da ONU naquele mesmo ano. Em 1995 ingressou na União Europeia, e Viena é hoje sede de organismos internacionais como a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. A cidade imperial que Hitler chegou como mendigo artístico aos 17 anos e da qual foi expulso humilhado em 2 ocasiões pela Academia de Belas Artes, é hoje uma das capitais diplomáticas do mundo. A diferença entre o mapa que Hitler tinha em mente e o mapa que existe em 2026 não é apenas geográfica. É a diferença entre 2 concepções incompatíveis de como o poder se organiza no mundo. Hitler acreditava que o território se ganha pela força e que a história é escrita pelas raças fortes que conquistam as fracas. O mapa de 2026 foi desenhado por tratados, instituições internacionais e pela cooperação entre os mesmos países que ele queria aniquilar ou submeter. E esse mapa, ao contrário de todas as fronteiras que Hitler traçou, permaneceu estável durante 80 anos. As alianças, os inimigos sentados à mesma mesa. Em Mein Kampf, Hitler identificou a França com a seguinte precisão: a França é e continua sendo o inimigo mais terrível da Alemanha. Por essa razão, toda vitória que a Alemanha necessita na Europa é primariamente uma vitória sobre a França. Não era uma posição tática ajustável conforme as circunstâncias. Era uma convicção racial e civilizacional. A França representava o perigo de contaminação por sua tolerância à mistura racial, especialmente com a população africana de suas colônias, e enquanto existisse como potência, bloqueava toda a aspiração de hegemonia germânica na Europa Ocidental. Em seus discursos nos anos 20, registrados pelo historiador Ian Kershaw, Hitler chegou a usar o termo aniquilar, vernichten,
quando falava da França, com a mesma contundência que usava ao falar do marxismo ou dos judeus. Em 21 de junho de 1940, às 13h15 da tarde, Hitler chegou à clareira da floresta de Compiègne, no norte da França, e subiu ao vagão-restaurante da Companhia Internationale de Wagons-Lits, número 2419D, onde o Marechal Ferdinand Foch havia ditado as condições do armistício alemão em 11 de novembro de 1918. Hitler havia ordenado que o vagão, preservado como peça de museu, fosse retirado de seu pavilhão e colocado exatamente no mesmo ponto onde estivera em 1918. Ouviu por 10 minutos a leitura do preâmbulo do armistício sem pronunciar uma única palavra. Depois partiu. Segundo seu próprio relato a Goebbels naquela mesma noite, estava dominado pelo sentimento de vingança pela humilhação de novembro de 1918. No dia seguinte, ordenou destruir o vagão e demolir o monumento da clareira. Apenas a estátua do Marechal Foch foi respeitada. A humilhação da França era para ele uma vitória existencial. Goebbels escreveu em seu diário: "A ignomínia está extinta. É a sensação de ter renascido." A visita de Hitler a Paris em 28 de junho de 1940 durou menos de 3 horas. Chegou ao aeroporto de Le Bourget às 5h30 da manhã, antes que a maioria dos parisienses acordasse. Acompanhado por Speer, o arquiteto Hermann Giesler e o escultor Arno Breker, percorreu a Ópera, os Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel e as Tulherias. Nos Inválidos, deteve-se em frente ao túmulo de Napoleão em silêncio prolongado. Ao retornar ao seu quartel-general, disse a Speer que ver Paris havia sido o sonho de sua vida, mas também confidenciou que havia considerado destruí-la. Finalmente disse: "Quando terminarmos Berlim, Paris não será mais que uma sombra. Por que haveria de destruí-la?" Em 2026, França e Alemanha são a espinha dorsal da União Europeia, uma entidade supranacional que administra um mercado interno de mais de 450 milhões de pessoas, uma moeda comum, o euro, e uma coordenação crescente em política externa e defesa. O Tratado do Eliseu foi assinado em 22 de janeiro de 1963, exatamente 22 anos e 8 meses depois de Hitler sentar-se no vagão de Compiègne. Adenauer e de Gaulle o assinaram como fundação de uma reconciliação que ambos os líderes consideravam necessária para impedir que a Europa voltasse a ser o cenário de guerras entre suas próprias nações. O tratado estabeleceu consultas bilaterais obrigatórias antes de qualquer decisão política importante, intercâmbios estudantis em grande escala. O Escritório Franco-Alemão para a Juventude organizou intercâmbios para mais de 8 milhões de jovens desde 1963 e cooperação militar permanente. A Brigada Franco-Alemã, criada em 1989 e integrada hoje ao Eurocorpo com sede em Estrasburgo, é uma unidade de 5.000 soldados, onde servem simultaneamente militares franceses e alemães, sob comando compartilhado rotativo. Na prática, os soldados dos dois países que mais vezes se enfrentaram em guerras europeias entre 1870 e 1945 compartilham hoje quartéis, treinamento e operações. O Eurocorpo já despachou forças para Kosovo, Afeganistão e em missões da União Europeia no Sahel. O caso do Reino Unido revela uma das contradições mais profundas da psicologia de Hitler. Ian Kershaw documenta que Hitler admirava os britânicos com uma intensidade quase obsessiva. Os considerava uma raça germânica que havia demonstrado com seu império colonial o que uma raça superior podia alcançar. Comparava em suas conversas privadas de 1941 o futuro domínio alemão do leste europeu com o domínio britânico da Índia. Com 250 mil de homens, os ingleses governam 400 milhões de indianos, dizia. O que a Índia foi para a Inglaterra, o território do leste será para nós. Essa admiração coexistia com a raiva de quem se sentiu rejeitado por quem considerava um aliado natural. O Pacto Naval Anglo-Alemão de 1935 havia sido para Hitler um dos momentos mais esperançadores de sua política externa. Pensou que abria a porta para uma aliança que libertaria a Alemanha de ter que combater em duas frentes. Quando Churchill rejeitou qualquer negociação no verão de 1940,
Kershaw descreve Hitler como um amante abandonado, alguém cujo ardor se transformou gradualmente em rancor. Hoje, o Ministério da Defesa britânico tem sua sede no mesmo Whitehall, onde Churchill coordenou a resistência contra Hitler. As tropas de Sua Majestade participam regularmente de exercícios conjuntos com o Bundeswehr. Na base aérea da RAF Bryce Norton, em Oxfordshire, há procedimentos conjuntos de treinamento com pilotos da Luftwaffe, o nome que a Alemanha mantém para sua força aérea desde 1956, o mesmo nome que Hitler usou para a aviação militar que bombardeou Londres. Na cúpula da OTAN de junho de 2024 em Washington, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak compartilharam mesa com 29 aliados mais no que constitui, estruturalmente, a aliança militar mais poderosa da história humana. Inclui todos os países que Hitler queria dominar, neutralizar ou destruir. Os Estados Unidos merecem uma reflexão particular porque Hitler tinha sobre os norte-americanos uma visão ambivalente e fundamentalmente errônea que condicionou alguns de seus piores erros estratégicos. Desprezava a democracia americana como um sistema corrupto controlado por interesses judeus. Roosevelt era para ele o judaísmo personificado, mas ao mesmo tempo admirava certos aspectos da sociedade norte-americana. As leis de segregação racial do Sul, que considerava uma aplicação prática de princípios de pureza racial similares aos seus, e a conquista do Oeste, que interpretava como um modelo de colonização racial equivalente ao que planejava para o leste europeu. Declarou guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro de 1941, 4 dias depois de Pearl Harbor, sem que Washington a tivesse declarado primeiro, em uma decisão que seus próprios generais consideraram um erro estratégico de consequências catastróficas. Hoje, a base aérea de Ramstein, na Renânia-Palatinado, é o maior complexo militar norte-americano fora do território continental dos Estados Unidos. Abriga o comando das forças aéreas dos EUA na Europa e o Centro de Operações Aéreas Combinadas da OTAN, o núcleo de onde se coordenam as operações aéreas aliadas na Europa, África e partes da Ásia. Os 35.500 soldados norte-americanos estacionados permanentemente na Alemanha não são uma força residual de ocupação. Fazem parte da arquitetura de segurança que a Alemanha escolheu deliberadamente como garantia de sua própria ordem democrática. O Exército, a Wehrmacht reduzida a um bolso. O rearmamento alemão foi a primeira decisão política concreta que Hitler tomou como chanceler. Em 3 de fevereiro de 1933, apenas 4 dias após assumir o cargo, convocou secretamente os chefes militares da Reichswehr, o exército de 100.000 homens permitido pelo Tratado de Versalhes, e expôs seus planos: rearmamento a toda velocidade, recuperação da soberania militar e, no horizonte, a conquista do espaço vital no leste. O general Werner von Blomberg, ministro da Defesa, apoiou a agenda desde o início. Segundo o historiador Kershaw, aquela reunião de 3 de fevereiro foi crucial porque estabeleceu a primazia do rearmamento sobre qualquer outra consideração de política econômica ou externa, sem que nenhum dos ministros presentes levantasse a voz contra. O orçamento de defesa alemão passou de 700 a 800 milhões de Reichsmarks anuais durante a República de Weimar para cifras que o economista Hjalmar Schacht, então presidente do Reichsbank, descreveu como astronômicas, implementadas por meio de um sistema de títulos de dívida de financiamento secreto, os Mefo-Wechsel, que ocultavam o gasto real ao escrutínio externo. Em março de 1935, Hitler anunciou publicamente a restauração do serviço militar obrigatório e o objetivo de um exército de paz de 36 divisões, 550.000 homens, 5 vezes e meia o limite de Versalhes. Em 1939, a Wehrmacht já superava 1,5 milhão de efetivos em tempos de paz. A Operação Barbarossa, lançada em 22 de junho de 1941, representou o maior desdobramento militar da história humana até então. O próprio Hitler revisou, em 5 de dezembro de 1940, os objetivos da campanha com o general Franz Halder e o comandante em chefe do Exército de Terra Walter von Brauchitsch.
Nessa reunião disse exatamente o seguinte, registrado no Diário de Halder: o russo é inferior. Ao exército falta liderança. Quando o exército russo for golpeado uma vez, o desastre final é inevitável. No dia 22 de junho, cruzaram a fronteira soviética 150 divisões distribuídas em 3 grupos de exércitos, norte, centro e sul, com uma frente total de mais de 3.000 quilômetros. Entre blindados, artilharia, aviação e apoio, o eixo mobilizou naquele único dia mais de 4 milhões de soldados, contando as forças aliadas romenas, húngaras e finlandesas. As divisões Panzer que lideravam o avanço somavam mais de 3.350 carros de combate operacionais. Hitler descreveu em suas conversas privadas de agosto de 1941, quando a invasão parecia avançar segundo os planos, a ordem social que esperava instaurar nos territórios conquistados. O esquema era feudal em sua estrutura. Fazendas militares concedidas a soldados que tivessem cumprido 12 anos de serviço povoariam o sul da Ucrânia e a Crimeia. Os habitantes eslavos seriam deportados para algum lugar sem maiores considerações. Um exército permanente de 1,5 milhão a 2 milhões de homens, estacionados ao longo de uma muralha viva de colonos soldados nos Urais, manteria o controle. Se houvesse revoltas, bastava lançar algumas bombas sobre suas cidades e o assunto estaria resolvido. A Rússia seria para a Alemanha o que a Índia fora para a Inglaterra, um mercado cativo, uma fonte de matérias-primas e um campo de demonstração do poder racial. No horizonte, 250 milhões de germânicos em 70 ou 80 anos. Esse exército de 4 milhões não existe. O Bundeswehr foi criado em 12 de novembro de 1955, exatamente 10 anos após o fim da guerra, dentro do marco da OTAN e sob a doutrina da Innere Führung, liderança interna, um conceito deliberadamente oposto ao militarismo prussiano. A Innere Führung define o soldado alemão como um cidadão de uniforme, cuja lealdade é à Constituição e não a qualquer comandante supremo pessoal. Cada soldado do Bundeswehr tem o direito explícito e a obrigação de desobedecer ordens que violem a lei ou a Constituição. O sistema de objeção de consciência foi incorporado diretamente na Lei Fundamental de 1949 em seu artigo 4, parágrafo 3. Nenhum exército do mundo possui essa arquitetura de desobediência legítima inscrita de forma tão explícita em sua base legal. Os 300 Leopard 2 operacionais do Bundeswehr são uma das plataformas blindadas mais capazes do mundo por unidade, com proteção de última geração, sistemas de pontaria térmica e alcance de tiro superior a 4 km, mas são 300. Na Batalha de Kursk de 5 a 23 de julho de 1943, a maior batalha de tanques da história, a Wehrmacht mobilizou aproximadamente 2.700 tanques em uma frente de 250 quilômetros. Os soviéticos tinham quantidade similar. O resultado foi um massacre industrial que custou à Alemanha a última iniciativa estratégica no fronte oriental. A Polônia fecha este capítulo da maneira mais irônica. Em 1º de setembro de 1939, às 4h47 da manhã, o Schleswig-Holstein abriu fogo sobre Westerplatte. O Estado polonês foi esmagado em 17 dias entre a Wehrmacht e o Exército Vermelho Soviético, cuja intervenção pelo leste foi possível graças ao Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em 23 de agosto de 1939. Em 2024, a Polônia investiu 4,12% do seu PIB em defesa, o percentual mais alto da OTAN. O Exército de Terra polonês tem em processo de entrega contratos para mais tanques do que a Alemanha, França e Reino Unido têm juntos em serviço ativo. A doutrina polonesa de defesa é ofensiva em sua concepção. Não esperar para ser atacado, mas ter a capacidade de responder com força decisiva desde o primeiro minuto. A razão dessa doutrina está inscrita na Memória Nacional de 1º de setembro de 1939. Polônia. O inferior que se armou mais do que todos. Os poloneses não construirão nenhum Estado que dure. Isso vai contra seu caráter.
Esta é uma síntese do desprezo sistemático que Hitler expressou pelos poloneses durante toda a sua vida, registrado em numerosas conversas de mesa transcritas por Martin Bormann entre 1941 e 1944, publicadas como os Bormann-Vermerke. Os poloneses, assim como o restante dos eslavos, eram classificados dentro da hierarquia racial nazista como Untermenschen, sub-humanos, aptos apenas para a servidão dos colonizadores germânicos. Em Mein Kampf, ele apontou especificamente as planícies do leste como destino do Lebensraum alemão. Mas Hitler nem sempre tratou a Polônia como inimiga declarada. Entre 1934 e 1939, houve uma fase tática de aparente distensão. O Pacto de Não Agressão Germano-Polonês, assinado em 26 de janeiro de 1934, foi apresentado ao mundo como prova de que Hitler era um estadista responsável, capaz de resolver disputas por via diplomática. Para os poloneses, foi uma garantia de 5 anos de tranquilidade. Para Hitler, foi um instrumento para isolar a França de seus aliados do leste e ganhar tempo para rearmar. Segundo o embaixador polonês em Berlim, Józef Lipski, naqueles anos, nos círculos hitlerianos falava-se da nova amizade germano-polonesa. Era uma fachada. Em 23 de maio de 1939, em uma reunião reservada com seus chefes militares, Hitler declarou sem ambiguidade que o problema polonês é inseparável do conflito com o Oeste e que a intenção era atacar a Polônia na primeira oportunidade conveniente. 4 meses depois, o fez. O ataque de 1º de setembro de 1939 foi executado com esse desprezo como pano de fundo operacional. Às 4h45 da manhã, o encouraçado Schleswig-Holstein, que estava atracado no porto de Danzig desde 25 de agosto sob o pretexto de uma visita de cortesia, abriu fogo sobre o depósito de munições polonês de Westerplatte, defendido por 182 soldados poloneses. Essa pequena guarnição resistiu durante 7 dias contra forças muito superiores. Seu comandante, o major Henryk Sucharski, tornou-se um dos primeiros símbolos da resistência polonesa. O Estado polonês foi esmagado militarmente em 17 dias de combate principal, com a intervenção soviética pelo leste a partir de 17 de setembro, selando a derrota após o Pacto Molotov-Ribbentrop. A ocupação alemã da Polônia foi a mais brutal de qualquer território conquistado na Europa. O General Plan Ost, elaborado pelas SS a partir de 1941, previa em sua versão mais avançada a eliminação ou expulsão de 80% da população polonesa em um período de 20 a 30 anos, para ser substituída por colonos alemães. Calcula-se que morreram aproximadamente 6 milhões de cidadãos poloneses entre 1939 e 1945, dos quais cerca de metade eram judeus poloneses assassinados no Holocausto e a outra metade poloneses gentios executados, mortos de fome, deportados ou vítimas de operações de represália. Isso representava 17% da população total da Polônia em 1939. Nenhuma outra nação europeia ocupada sofreu uma proporção de baixas similar. A brutalidade foi sistemática desde o primeiro dia. Kershaw documenta que as Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio das SS, iniciaram suas operações de assassinato em massa na Polônia em setembro de 1939, reclamando em última instância cerca de 60 mil vítimas nas primeiras semanas de ocupação. As elites polonesas, oficiais, padres, professores, juízes, médicos, foram identificadas e eliminadas de maneira metódica sob a Operação AB e planos semelhantes, desenhados para decapitar qualquer resistência nacional possível. O campo de concentração de Auschwitz foi originalmente estabelecido em junho de 1940 como campo de terror para presos políticos poloneses, antes de se tornar o maior centro de extermínio do Holocausto. Em 2026, o contraste é de uma magnitude que exige atenção a cada detalhe. O exército de terra polonês está em meio ao maior processo de expansão de forças convencionais já empreendido por qualquer membro da OTAN na história recente.
Os contratos assinados entre 2022 e 2024 incluem 980 carros de combate K2 de fabricação sul-coreana, os primeiros 250 entregues diretamente da Coreia do Sul, os restantes produzidos sob licença na Polônia, e 250 tanques M1A2S e PV-3 Abrams norte-americanos. Quando o inventário estiver completo, a Polônia terá mais carros de combate do que Alemanha, França e Reino Unido somados. Não como cifra teórica de papel, mas como plataformas operacionais com tripulações treinadas. O programa de artilharia é igualmente extraordinário. A Polônia adquiriu 648 obuses autopropulsados K-9 Thunder de fabricação coreana, além dos K-239 Chunmoo, sistemas de foguetes de longo alcance e lançadores múltiplos M270M LRS e M142 HIMARS dos Estados Unidos. Os 48 caças F-A-50 da Força Aérea Polonesa, mais os 96 F-35 a Lightning II contratados com a Lockheed Martin, cujas entregas começaram em 2024, substituem uma frota que há apenas 15 anos era majoritariamente soviética. O F-35 é o caça de quinta geração mais avançado em serviço no mundo, equipado com stealth, fusão de sensores e capacidades de guerra eletrônica que o colocam em uma categoria diferente de tudo o que existiu na Segunda Guerra Mundial. A base de comando do Corpo Multinacional do Nordeste da OTAN em Szczecin, a antiga Stettin alemã, funciona como o núcleo de coordenação do flanco oriental da aliança. Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Polônia abriga de forma permanente tropas de combate de 8 países diferentes em rotação dentro do Enhanced Forward Presence da OTAN, incluindo a primeira divisão de combate norte-americana, permanentemente implantada em solo europeu desde o fim da Guerra Fria. A Brigada de Combate Blindada da 1ª Divisão de Cavalaria, estabelecida no campo de manobras de Drawsko-Pomorsky desde 2022. Hitler considerou que a Polônia poderia ser esmagada em semanas. Seu legado ideológico enfrenta em 2026 um dos exércitos mais modernos e bem equipados do continente. Eslavos armados pela Alemanha. A ironia definitiva. Em 22 de junho de 1941, às 3 da madrugada, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joachim von Ribbentrop, convocou o embaixador soviético Vladimir Dekhanozov ao Ministério das Relações Exteriores em Berlim e entregou-lhe a declaração de guerra. Na mesma hora, mais de 3 milhões de soldados alemães e das potências do eixo cruzavam a fronteira soviética ao longo de uma frente de mais de 3.000 quilômetros do Mar Báltico ao Mar Negro. A Operação Barbarossa, renomeada assim em homenagem ao imperador Frederico I, que segundo a lenda germânica dormia nas montanhas do Kyffhäuser, esperando o momento de renascer e guiar a Alemanha à glória, era a maior operação militar da história humana. Em 5 de dezembro de 1940, quando Hitler a apresentou aos generais Brauchitsch e Halder, disse: "O russo é inferior, ao exército falta liderança. Quando o exército russo for golpeado uma vez, o desastre final é inevitável." A Guerra Soviético-Alemã foi o teatro mais devastador da Segunda Guerra Mundial e de toda a história militar conhecida. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão entre 1938 e 1942, anotou em seu diário em 11 de agosto de 1941, quando o avanço alemão tinha apenas 7 semanas. O cálculo inicial da campanha contra a Rússia foi esmagado. Foram identificadas 360 divisões soviéticas. Antes do início da campanha, os serviços de inteligência alemães haviam calculado aproximadamente 200. Cada vez que destruíam 10 divisões soviéticas, surgiam outras 10. A União Soviética não era um edifício corroído a ser chutado do lado de fora. Era um organismo capaz de absorver perdas inimagináveis e continuar lutando. A URSS perdeu aproximadamente 27 milhões de pessoas entre 1941 e 1945, o número mais alto de qualquer nação no conflito. Dessas, cerca de 8 milhões e meio eram militares mortos em combate. O restante, civis massacrados, vítimas de fome, bombardeios, deportações e execuções sumárias nos territórios ocupados.
Cidades inteiras foram destruídas. Stalingrado foi reduzida a escombros durante o cerco de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, onde o 6º Exército Alemão do Marechal Friedrich Paulus, 330 mil homens no início da batalha, foi destruído quase por completo, com aproximadamente 90 mil prisioneiros capturados em fevereiro de 1943. Foi a primeira grande derrota estratégica da Wehrmacht, o ponto de inflexão definitivo do fronte oriental, que tenha sido a União Soviética, uma nação eslava, a derrotar a Alemanha de Hitler no teatro decisivo da guerra, ocupar Berlim em 2 de maio de 1945 e nas décadas seguintes dominar militarmente a Europa Oriental é uma das maiores ironias estruturais da história do século XX. Hitler havia lançado Barbarossa convencido de que conquistaria esse território em 8 a 10 semanas e o transformaria no celeiro e no espaço vital do Reich pelos próximos séculos. Em vez disso, as tropas soviéticas permaneceram na Alemanha Oriental por 45 anos, até 31 de agosto de 1994, quando o último soldado russo deixou o território alemão após a reunificação. Mas a ironia que em 2026 seria mais difícil de processar para Hitler não é histórica, é presente e operacional. Desde 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, outra nação eslava, exatamente o território que Hitler destinou a ser o coração do Lebensraum germânico. A Alemanha se tornou um dos principais fornecedores de armamento ao exército ucraniano. A decisão do chanceler Olaf Scholz de autorizar o envio de armas ofensivas à Ucrânia representou uma virada histórica na política externa alemã, que desde 1945 havia mantido como princípio absoluto a não exportação de armas para zonas de conflito ativo. Os sistemas transferidos são de primeira linha. Os obuses autopropulsados PZH-2000, Panzerhaubitze-2000, são considerados por múltiplos analistas militares os canhões autopropulsados mais precisos e com maior cadência de tiro do mundo ocidental, capazes de disparar a distâncias de até 40 quilômetros com munição de precisão. Os Leopard 1A5 entregues em 2023 são tanques cuja genealogia direta vem do programa de rearmamento do Bundeswehr dos anos 1960, desenvolvidos para defender a Europa Ocidental de um hipotético avanço soviético. São agora os mesmos tanques que disparam contra posições russas no Donbass. Os Leopard 2A6, versão mais moderna do blindado alemão, foram enviados a partir de janeiro de 2023 após decisão coordenada com vários aliados da OTAN. O total da ajuda militar alemã à Ucrânia superou 28 bilhões de euros acumulados até o final de 2024, segundo dados do Kiel Institute for the World Economy, que monitora e publica mensalmente os compromissos de apoio à Ucrânia de todos os países doadores. Para dimensionar a paradoxa em termos que Hitler teria compreendido, nas conversas de mesa do verão de 1941, compiladas e publicadas por Martin Bormann, Hitler descreveu o futuro da Ucrânia em termos que Kershaw resume assim. O sul da Ucrânia, em particular a Crimeia, seria povoado por colonos soldados camponeses alemães. Os habitantes existentes seriam deportados para algum lugar sem maiores considerações. O território onde Hitler planejou instalar suas fazendas militares de colonização germânica é o mesmo onde, em 2026, o exército alemão instruiu soldados ucranianos no manejo de seus sistemas de armamento em bases localizadas em território alemão, como o campo de treinamento de Grafenwöhr, na Baviera. Os herdeiros políticos e militares do mesmo estado que Hitler construiu treinam hoje os habitantes do território que ele queria exterminar ou escravizar. O Batalhão de Reconhecimento SS Leibstandarte, a unidade que no verão de 1941 avançou pela Ucrânia massacrando civis e queimando aldeias como parte da política de terror sistemático do Ost, tem como sucessor institucional na narrativa alemã não uma unidade de combate, mas o Centro de Estudos de Operações Multinacionais do Bundeswehr, em Potsdam, que desenvolve doutrina de cooperação militar com aliados eslavos. A transformação não é apenas política, é uma inversão completa do propósito das instituições. Israel, o Estado dos que tentou exterminar.
Em 30 de janeiro de 1939, sexto aniversário de sua tomada do poder, Hitler dirigiu-se ao Reichstag reunido e proferiu o que ele mesmo denominou uma profecia. Se a finança judaica internacional dentro e fora da Europa conseguisse afundar as nações mais uma vez em uma guerra mundial, o resultado não seria a bolchevização da terra e, com isso, a vitória do judaísmo, mas a aniquilação da raça judaica na Europa. Kershaw destaca que Hitler voltou a citar essa profecia em pelo menos 6 discursos e documentos importantes entre 1941 e 1943 e sistematicamente a datou de forma errada. Situava sempre em 1º de setembro de 1939, o dia do início da guerra. O erro era inconsciente, mas revelador. Em sua mente, a guerra e o extermínio dos judeus eram uma unidade indissolúvel desde o primeiro momento. A operacionalização dessa profecia passou por várias fases documentadas. No verão de 1941, com a invasão da União Soviética em andamento e as Einsatzgruppen já executando massacres em massa nos territórios soviéticos ocupados. O maior deles, Babi Yar, em Kiev, onde nos dias 29 e 30 de setembro de 1941 foram assassinados 33.771 judeus em 2 dias, a máquina se radicalizou. A Conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942, foi convocada pelo chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, esse Obergruppenführer Reinhard Heydrich, com autorização formal de Hermann Göring, que atuava como delegado de Hitler para a questão judaica, em 31 de julho de 1941. Na vila da Wannseestrasse 56 a 58, Heydrich expôs a representantes de 11 ministérios e instituições do Reich o plano para a evacuação, eufemismo operacional para o assassinato, dos 11 milhões de judeus que viviam em toda a Europa, incluindo países fora do controle alemão, como Reino Unido, Irlanda, Suíça e territórios do norte da África Francesa. Os 6 centros de extermínio construídos no território polonês ocupado, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chełmno e Majdanek, funcionaram como instalações industriais de assassinato. Treblinka, situada no nordeste da Polônia, foi projetada exclusivamente para matar. Não havia alojamentos de trabalho nem processo de seleção. Os trens chegavam, os passageiros eram conduzidos às câmaras de gás e assassinados com monóxido de carbono produzido por motores a diesel. Entre julho de 1942 e agosto de 1943 foram assassinadas em Treblinka aproximadamente 700.000 a 900.000 pessoas, a maioria judeus do distrito de Varsóvia. Um punhado de sobreviventes levantou uma revolta em 2 de agosto de 1943. O campo foi desmantelado semanas depois para ocultar as evidências. Auschwitz-Birkenau, o maior complexo, operou entre 1940 e janeiro de 1945 com 4 câmaras de gás com capacidade simultânea para matar milhares de pessoas, cada uma equipada com crematórios. Rudolf Höss, comandante do campo entre 1940 e 1943, declarou em Nuremberg que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas foram assassinadas no campo. Estudos posteriores ajustaram o número para entre 1,1 e 1,5 milhões, dos quais aproximadamente 90% eram judeus. Também interessa o que Kershaw aponta sobre a atitude de Hitler em relação à ideia de um Estado judeu antes da guerra. Em 1937 a 1938, o Serviço de Segurança das SS, o SD, sob Adolf Eichmann, chegou a estabelecer contato secreto com ativistas sionistas para explorar a possibilidade de acelerar a imigração judaica para a Palestina. A visita de Eichmann à Palestina foi, em suas próprias palavras, um fracasso total. O Ministério das Relações Exteriores alemão era decididamente hostil à criação de um Estado judeu. O próprio Hitler, embora inicialmente favorecesse a Palestina como destino de emigração, advertiu seus colaboradores que um Estado judeu forte ameaçaria a Alemanha no futuro. A profundidade do antissemitismo nazista chegava ao ponto de se opor instrumentalmente a qualquer solução que pudesse dar poder organizado ao povo que buscava destruir.
Em 14 de maio de 1948, 3 anos e 14 dias após o suicídio de Hitler, David Ben-Gurion leu a Declaração de Independência do Estado de Israel no Museu de Tel Aviv, diante de 250 pessoas reunidas sob o retrato de Theodor Herzl, o fundador do sionismo político moderno. Ben-Gurion concluiu a leitura às 4h16 da tarde. 11 minutos depois, o presidente americano Harry Truman reconheceu o novo Estado. 17 horas após a proclamação, 5 exércitos árabes, Egito, Transjordânia, Síria, Iraque e Líbano, invadiram o território israelense. A Primeira Guerra Árabe-Israelense durou até julho de 1949 e terminou com a assinatura de armistícios que deixaram Israel com mais território do que havia sido atribuído pelo Plano de Partição das Nações Unidas de novembro de 1947. As Forças de Defesa de Israel, IDF, têm em 2026 aproximadamente 170 mil efetivos ativos e uma reserva mobilizável de até 465 mil pessoas em 72 horas, em um país de cerca de 9 milhões e meio de habitantes. A proporção de cidadãos em serviço ativo ou em reserva imediatamente mobilizável é uma das mais altas do mundo. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. Os homens cumprem 32 meses, as mulheres 24. A integração da mulher em unidades de combate, incluindo brigadas de infantaria como a Brigada Caracal e unidades de forças especiais mistas, é outro reflexo exato da ordem ideológica que Hitler projetava sobre o mundo. O Iron Dome, sistema de defesa antimísseis de curto alcance desenvolvido conjuntamente com apoio financeiro dos Estados Unidos e posto em serviço operacional em 2011, intercepta foguetes e projéteis de artilharia com uma taxa de sucesso que os fabricantes Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries situam oficialmente acima de 90% em condições de combate real. O sistema está implantado em baterias fixas e móveis em todo o território israelense. Durante as escaladas com Gaza em maio de 2021, o Iron Dome interceptou mais de 1.400 projéteis em 11 dias. Essa capacidade defensiva não existia em nenhum exército do mundo durante a Segunda Guerra Mundial e não teria sido possível sem os avanços em eletrônica, computação e propulsão de foguetes desenvolvidos nas décadas seguintes. Muitos deles por engenheiros e cientistas com raízes no mesmo mundo asquenazita que Hitler tentou exterminar. O programa nuclear israelense, gerido sob a doutrina de ambiguidade nuclear, estabelecida pelo primeiro-ministro Levi Eshkol nos anos 60 e mantida por todos os seus sucessores, não foi confirmado oficialmente. O reator nuclear de Dimona, no deserto do Negev, foi construído entre 1958 e 1963 com assistência técnica francesa. Em 1986, o técnico nuclear israelense Mordechai Vanunu revelou ao jornal Sunday Times de Londres os detalhes do programa, incluindo fotografias tiradas dentro das instalações. Instituições acadêmicas como o Stockholm International Peace Research Institute, CPI, e o Bulletin of the Atomic Scientists estimam que Israel possui entre 80 e 90 ogivas nucleares, com capacidade de entrega mediante mísseis balísticos de alcance intermediário, Jericó 3, caças bombardeiros F-35 em Adir e submarinos classe Dolphin equipados com mísseis de cruzeiro de lançamento submarino. Essa última capacidade, uma força de segunda mão invulnerável baseada em submarinos, torna praticamente indestrutível a dissuasão nuclear israelense, independentemente de qualquer primeiro ataque contra o território israelense. Hitler não apenas não conseguiu eliminar o povo que queria destruir. Esse povo construiu nas décadas seguintes uma das capacidades militares mais sofisticadas do planeta. A bomba atômica, fabricada por os que expulsou. No outono de 1938, no laboratório do Instituto Kaiser Wilhelm de Química de Berlim, o radioquímico Otto Hahn e o físico Fritz Strassmann bombardearam núcleos de urânio com nêutrons e obtiveram um resultado que não conseguiam explicar. Em vez de capturar o nêutron e se tornar um elemento mais pesado, o núcleo se dividia em 2 fragmentos de massa aproximadamente igual, liberando uma quantidade de energia anormalmente grande.
Hahn comunicou o resultado à sua colega e antiga colaboradora Lise Meitner, física austríaca de origem judaica que havia trabalhado durante 30 anos no mesmo instituto, mas que em julho de 1938 teve que fugir da Alemanha, aos 59 anos sem passaporte válido, atravessando clandestinamente a fronteira holandesa com uma pequena mala, porque as leis antissemitas do Reich a haviam deixado sem cidadania e sem proteção legal. Instalado em Estocolmo, no Instituto Nobel de Física, Meitner analisou os dados de Hahn com seu sobrinho, o físico Otto Frisch, durante as férias de Natal de 1938, caminhando na neve na vila sueca de Kungälv, e formulou a explicação teórica correta do fenômeno. Deram-lhe um nome: fissão nuclear. Os cálculos mostravam que a divisão de um único núcleo de urânio liberava aproximadamente 200 milhões de vezes mais energia que uma reação química ordinária. Meitner nunca recebeu o prêmio Nobel que Hahn obteve em 1944 pelo descobrimento da fissão. A comunidade científica considerou durante décadas que ela havia sido deliberadamente excluída. Em 1966, o governo dos Estados Unidos concedeu-lhe o prêmio Enrico Fermi, junto com Hahn e Strassmann. Em 1997, o elemento 109 da tabela periódica foi nomeado meitnério em sua homenagem. A mulher que forneceu a chave teórica da física nuclear moderna e que o fez como refugiada expulsa pela Alemanha nazista, tem hoje um elemento eterno na tabela periódica. Himmler, que supervisionou sua perseguição, não tem nenhum. A cadeia de expulsões que o regime nazista executou desde 1933 sob as leis de restauração do funcionariado profissional e por meio do parágrafo ariano que as implementava, produziu a diáspora científica mais devastadora da história. Apenas em física e matemática, entre 1933 e 1940, mais de 200 físicos de nível universitário abandonaram Alemanha e Áustria, dos quais a maioria eram judeus ou casados com judeus. O historiador da ciência Philip Ball estimou que a Alemanha perdeu aproximadamente 15% de sua comunidade acadêmica total nos primeiros anos do regime. Em algumas disciplinas, física teórica, matemática pura, química orgânica, o número foi muito maior, porque essas áreas tinham representação judaica desproporcionalmente alta como resultado de gerações de esforço acadêmico acumulado. Albert Einstein, cujo trabalho sobre a relatividade especial e a equivalência massa-energia, a equação E igual a mc², formulada em 1905, seria a base conceitual de toda a engenharia nuclear posterior, estava na Califórnia dando conferências em janeiro de 1933. Quando Hitler foi nomeado chanceler em 30 de janeiro, Einstein declarou que não retornaria à Alemanha. Em março, renunciou à cidadania alemã e ao seu cargo na Academia Prussiana de Ciências. Em outubro, instalou-se definitivamente no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Nova Jersey, onde trabalhou até sua morte em 1955. A propriedade de sua casa em Kaput, perto de Berlim, foi confiscada pelo regime. Seus livros foram queimados nas fogueiras de maio de 1933. Leo Szilard, físico húngaro que estudou em Berlim sob Max Planck e Einstein, patenteou em 1934 em Londres o conceito de reação nuclear em cadeia, o mecanismo que possibilita uma bomba atômica enquanto estava exilado na Inglaterra. Mudou-se para os Estados Unidos em 1938. Edward Teller, também húngaro, estudou em Munique e trabalhou em Göttingen. Deixou a Alemanha em 1933 após a ascensão de Hitler e terminou em Chicago e depois em Los Alamos. Hans Bethe, prêmio Nobel em 1967 por sua teoria da nucleossíntese estelar, havia sido demitido de sua cátedra em Tubinga em 1933 por ser meio judeu. Emigrou para os Estados Unidos em 1935 e dirigiu o Departamento de Física Teórica do Projeto Manhattan. Rudolf Peierls, que junto a Otto Frisch, sobrinho de Lise Meitner, elaborou em março de 1940 o Memorando Frisch-Peierls,
O primeiro documento técnico que demonstrou a viabilidade física de construir uma bomba atômica com uma quantidade manejável de urânio enriquecido havia nascido em Berlim e deixado a Alemanha em 1933. A carta Einstein-Szilard, datada em 2 de agosto de 1939 e entregue ao presidente Franklin D. Roosevelt através do economista Alexander Sachs em 11 de outubro de 1939, alertava que experimentos recentes de Fermi e Szilard tornam provável que o elemento urânio possa ser convertido em uma nova e importante fonte de energia no futuro imediato e que isso poderia levar à construção de bombas. Instava o governo americano a agir. Roosevelt criou o Comitê de Urânio 2 dias depois. O processo que levou ao Projeto Manhattan havia começado. A carta foi assinada por um homem que havia sido despojado de sua cidadania alemã e cuja propriedade fora confiscada pelo mesmo regime que, a milhares de quilômetros de distância, tentava fabricar sua própria bomba. O Uran Project alemão, o programa nuclear do Terceiro Reich, foi inaugurado em setembro de 1939 sob a direção do Reichsforschungsrat e confiado a uma equipe que incluía Werner Heisenberg, que permanecera na Alemanha e cuja relação com o regime ainda é objeto de debate histórico. Na reunião de junho de 1942 em Berlim entre Heisenberg, Otto Hahn e o ministro de Armamentos Albert Speer, o programa foi avaliado. Uma bomba era teoricamente possível, mas exigiria anos de desenvolvimento que, nas condições de guerra vigentes, não eram factíveis. Kershaw documenta que Speer transmitiu essa avaliação a Hitler. Hitler, já ciente em termos gerais da viabilidade teórica de uma bomba atômica no futuro mais distante, tomou o relatório de Speer como confirmação de que nunca viveria para vê-la empregada e de que não poderia desempenhar nenhum papel na guerra atual. Consequentemente, não se deu prioridade de recursos. O programa alemão cometeu ainda um erro crítico de cálculo. Heisenberg calculou incorretamente a massa crítica de urânio-235 necessária para uma reação em cadeia explosiva, superestimando-a em várias ordens de magnitude. O historiador da ciência Jeremy Bernstein e outros pesquisadores analisaram extensivamente as transcrições das conversas privadas dos físicos alemães capturados em Farm Hall, a mansão inglesa onde foram internados em 1945, registradas secretamente pelos serviços de inteligência britânicos. Essas transcrições mostram que, quando Heisenberg soube do bombardeio de Hiroshima em 6 de agosto de 1945, sua primeira reação foi de incredulidade. Não acreditava que os americanos tivessem conseguido algo que ele considerara tecnicamente inviável a curto prazo. O exílio dos melhores físicos nucleares de língua alemã havia deixado o programa alemão não apenas sem recursos humanos críticos, mas sem o acúmulo de conhecimento tácito que só se gera quando os melhores cérebros trabalham juntos no mesmo problema por anos. Em 16 de julho de 1945, às 5h29 da manhã, no deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, a primeira bomba atômica da história, codinome Gadget, com um núcleo de plutônio, detonou com energia equivalente a aproximadamente 21 quilotoneladas de TNT. O codinome do teste era Trinity, escolhido pelo diretor científico do projeto J. Robert Oppenheimer, que ao contemplar a explosão citou o Bhagavad Gita. "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." O clarão foi visível a 350 quilômetros de distância. A temperatura no ponto de detonação superou instantaneamente a da superfície do Sol. Uma torre de aço de 30 metros de altura foi vaporizada em microsegundos. Oppenheimer nascera em Nova York em uma família judia de origem alemã. Seu pai, Julius Oppenheimer, havia emigrado de Hanau, Hessen, em 1888. O homem que dirigiu a construção da bomba atômica era neto de judeus alemães. Os físicos que calcularam seu projeto, os que demonstraram sua viabilidade teórica, os que projetaram os sistemas de detonação, os que analisaram os produtos da fissão, uma fração desproporcional de todos eles eram europeus de origem judaica, que o regime nazista havia expulsado de suas universidades, laboratórios e países entre 1933 e 1941. Kershaw é direto em sua avaliação.
É tão bom que a bomba não estivesse disponível. Hitler não teria hesitado nem por um instante em lançá-la sobre Londres e Moscou. O homem que morreu esperando suas armas milagrosas no bunker de Berlim ignorou até o fim que a única arma milagrosa real da guerra havia sido construída pelos filhos e netos das pessoas que tentou exterminar, usando os princípios físicos descobertos pela cientista que seu regime expulsou aos 59 anos na neve da fronteira holandesa. As mulheres, da cozinha ao parlamento e à chancelaria. A mulher tem seu próprio campo de batalha. A cada criança que traz ao mundo, ela trava sua batalha pela nação. Esta frase, proferida por Hitler no Congresso do Partido Nazista de Nuremberg em 1934 e representativa de dezenas de declarações similares, condensava uma política de Estado que não era acidental nem periférica ao projeto nazista. Era estrutural. A visão que Hitler tinha do papel da mulher emergia de sua formação ideológica mais profunda. Em Mein Kampf, o casamento não aparece como contrato social entre pessoas, mas como instrumento de preservação racial. Escreveu que o Estado orientado racialmente terá que elevar o casamento do nível da contaminação racial constante e abençoá-lo como a instituição designada para reproduzir a humanidade à imagem do Senhor, e não monstros que sejam metade homem e metade símio. A mulher, nesse esquema, era o veículo biológico da pureza racial. Sua função social era reprodutiva e doméstica. Todo o resto era desvio. Essa visão encontrava em Hitler uma raiz psicológica documentada por seu próprio biógrafo de confiança. Ian Kershaw registra que o jovem Hitler em Viena foi descrito por seu colega de quarto, August Kubizek, como abertamente misógino. Ele se mostrava satisfeito ao apontar que as mulheres não podiam se sentar na plateia do Teatro da Ópera de Viena. Em suas próprias palavras, Hitler descreveu seu ideal feminino como uma criatura pequena, adorável, ingênua, terna, doce e estúpida. Kershaw acrescenta que sua afirmação de que uma mulher preferiria se inclinar diante de um homem forte a dominar um fraco muito provavelmente era uma projeção compensatória de seus próprios complexos sexuais. As decisões políticas que tomou sobre o papel da mulher no Reich não eram apenas ideologia abstrata, refletiam uma estrutura psicológica profunda e coerente. As leis de restauração do funcionariado profissional de abril de 1933 foram o primeiro instrumento legal de exclusão. Médicas, advogadas, juízas, professoras universitárias e funcionárias foram demitidas sistematicamente na aplicação do parágrafo ariano e de disposições específicas que restringiam o acesso das mulheres a cargos públicos. O número de mulheres matriculadas nas universidades alemãs, que havia crescido de forma constante durante a República de Weimar, até representar aproximadamente 18% do corpo estudantil, foi limitado por cotas a 10% do total de matrículas em 1933. A lei de habilitação para o casamento do mesmo ano oferecia empréstimos a casais recém-casados caso a mulher saísse do mercado de trabalho, com a condição de que a cada filho nascido fosse perdoado 1/4 do empréstimo, transformando explicitamente a maternidade em uma transação econômica com o Estado. A NS Frauenschaft, a Liga de Mulheres Nacional-Socialistas, dirigida por Gertrude Scholz-Klink, de 1934 a 1945, contava em 1939 com aproximadamente 6 milhões de afiliadas. Sua função não era empoderar as mulheres dentro do sistema nazista, era doutriná-las no papel que o regime lhes atribuía. Scholz-Klink, que ficou conhecida como a primeira mulher do Reich, nunca foi convidada às reuniões do gabinete nem consultada em qualquer decisão política de importância. Seu cargo era uma performance de inclusão feminina dentro de um sistema projetado para excluí-las de qualquer poder real. O Bund Deutscher Mädel, a Liga de Moças Alemãs, ramo feminino das juventudes hitlerianas, preparava as jovens desde os 10 anos nos valores da obediência, saúde física voltada à maternidade e abnegação doméstica. O programa curricular explícito priorizava a educação física sobre matemática e ciência. A contradição interna do sistema aflorou durante a guerra. Na primavera de 1942, quando as baixas na frente oriental começavam a criar uma escassez crítica de mão de obra industrial,
Os ministros Goebbels e Sauckel propuseram a mobilização laboral forçada das mulheres. Hitler rejeitou totalmente. Kershaw documenta que em janeiro de 1943, diante da catástrofe de Stalingrado e com 11 milhões de homens já sob as armas, Hitler foi finalmente forçado a assinar um decreto que ordenava que mulheres entre 17 e 50 anos se apresentassem para o esforço de guerra. O resultado foi medíocre. Das 8,6 milhões de mulheres empregadas no final de 1942, apenas 968 mil trabalhavam na indústria bélica. A ideologia havia sabotado a capacidade produtiva do Reich no momento mais crítico da guerra. O programa Lebensborn, iniciado por Heinrich Himmler sob a administração das SS em dezembro de 1935, ilustra até onde ia a instrumentalização estatal da maternidade. As casas Lebensborn eram instalações onde mulheres solteiras, racialmente adequadas, avaliadas segundo critérios físicos e genealógicos por médicos das SS, podiam dar à luz filhos de pais SS sem o estigma social que a Alemanha tradicional atribuía à maternidade fora do casamento. O Estado arcava com os custos médicos, garantia o anonimato da mãe se desejado e registrava as crianças como cidadãos do Reich com genealogia documentada. Aproximadamente 8 mil crianças nasceram em instalações Lebensborn na Alemanha entre 1935 e 1945. Durante a ocupação da Noruega, o programa foi expandido. Foram estabelecidas casas em território norueguês, onde nasceram entre 8 e 12 mil crianças de pais alemães, muitas delas fruto de relações entre soldados da Wehrmacht e mulheres norueguesas. Essas crianças, conhecidas pejorativamente como Tiskerunger, bastardos alemães, sofreram severa discriminação na Noruega do pós-guerra, um episódio de injustiça documentado que a Noruega reconheceu formalmente em 2005. A política laboral do Reich em relação às mulheres tinha ainda uma dimensão racial que a distinguia de qualquer forma de conservadorismo ordinário. As leis de Nuremberg de setembro de 1935, elaboradas às pressas durante o Congresso do Partido por funcionários que trabalharam até as 2 da manhã de 15 de setembro sem referência explícita a qualquer instrumento jurídico prévio, proibiam o casamento e relações sexuais entre judeus e cidadãos alemães, incluindo disposições específicas que proibiam os judeus de empregar em suas casas mulheres alemãs menores de 45 anos. A pureza racial da mulher alemã era simultaneamente uma questão de política externa e interna. Seu corpo era o campo de batalha onde se ganhava ou se perdia a batalha racial. Kershaw observa que essas leis emergiram de uma tensão interna entre radicais do partido que queriam ação imediata e conservadores como Schacht, que buscavam regulamentação legal da discriminação existente. Hitler optou pelo segundo caminho naquele momento. O resultado foi igualmente devastador. Angela Merkel nasceu em 17 de julho de 1954 em Hamburgo, exatamente 9 anos após o fim da guerra. Cresceu na Alemanha Oriental comunista. Seu pai era pastor luterano, que havia se mudado para o leste por convicção política, e estudou física na Universidade Karl Marx de Leipzig, onde obteve doutorado em 1986 com uma tese sobre química quântica. Trabalhou no Instituto Central de Química Física da Academia de Ciências da RDA até a queda do muro. Nos 16 anos em que governou a Alemanha como chanceler, geriu a crise financeira de 2008, quando a Alemanha manteve o desemprego abaixo de 6% enquanto o sul da Europa colapsava, liderou a resposta europeia à crise do euro e, em setembro de 2015, tomou a decisão unilateral de manter as fronteiras alemãs abertas para os refugiados sírios que chegavam via Hungria, permitindo a entrada de mais de 1 milhão de pessoas em um ano. A frase que usou para defendê-la, "Wir schaffen das", nós conseguiremos, tornou-se uma das declarações políticas mais citadas do século XXI europeu. Em termos que tornam mais visível o contraste com a visão nazista, Merkel foi chanceler por mais tempo do que qualquer outro líder democrático ocidental no século XXI, geriu a maior economia da Europa com taxas de desemprego atingindo mínimos históricos de 3% em 2019,
e o fez como doutora em física formada em uma universidade do bloco comunista, filha de um clérigo protestante, divorciada e novamente casada. Encarnava simultaneamente tudo o que o projeto nazista considerava incompatível com a ordem natural. Uma mulher no poder máximo, científica, com carreira própria definida antes da política, que apoiou ativamente a comunidade judaica alemã e que, em mais de uma ocasião, visitou Yad Vashem, o Memorial do Holocausto em Jerusalém, como ato oficial de Estado. O Bundestag, eleito em setembro de 2021, estabeleceu um recorde com 34,9% dos assentos ocupados por mulheres. 257 de 736 deputados. Entre 2021 e 2025, o gabinete federal do chanceler Olaf Scholz incluía 8 ministras em 16 pastas, incluindo defesa. Christine Lambrecht, até janeiro de 2023, seguida por Boris Pistorius, mas com precedente estabelecido por Annegret Kramp-Karrenbauer entre 2019 e 2021. Relações Exteriores, Annalena Baerbock, do Partido Verde, e Interior, Nancy Faeser. A presidente do Bundestag, desde 2021, é Bärbel Bas, do Partido Social Democrata. A presença feminina no parlamento alemão não é uma cota imposta artificialmente. É o resultado de décadas de leis de paridade internas nos partidos e de profundas transformações culturais na concepção de liderança política. O Bundeswehr, o mesmo exército cuja criação Hitler teria considerado ofensiva por seu tamanho e doutrina, conta hoje com aproximadamente 23 mil militares mulheres em suas fileiras, 13% do total de efetivos. As mulheres podem acessar todas as especialidades de combate desde 2001, quando o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias decidiu no caso Kreil contra a República Federal da Alemanha, que a restrição alemã de excluir mulheres das unidades de combate violava a Diretiva Europeia de Igualdade de Tratamento no Emprego. O Bundeswehr não apenas cumpriu a sentença, implementou-a. Há mulheres pilotos de caça, comandantes de submarinos, oficiais de infantaria e artilheiras no Bundeswehr. O exército do país que Hitler construiu para ser o instrumento da supremacia racial germânica masculina tem hoje instrutoras que formam soldados ucranianos no manejo de obuses autopropulsados. A democracia alemã, o sistema que destruiu e que sobrevive. Em 23 de março de 1933, às 14 horas, o Reichstag se reuniu no edifício da Ópera Kroll, em Berlim, cercado por unidades das SA e das SS com uniformes de combate. Dentro, os 441 deputados presentes, os 81 deputados comunistas haviam sido presos ou estavam na clandestinidade, e 26 social-democratas estavam sob custódia policial. Votaram a lei de habilitação que concedia ao governo de Hitler plenos poderes legislativos sem necessidade de aprovação parlamentar. Apenas o Partido Social Democrata, com seus 94 deputados restantes, votou contra. Seu líder, Otto Wels, proferiu o discurso mais corajoso do século XX alemão. Podem nos tirar a liberdade e a vida, mas não a honra. A democracia de Weimar havia sido destruída desde dentro, usando seus próprios procedimentos, com o apoio de partidos que acreditavam poder controlar Hitler uma vez no poder. O professor Kershaw documenta detalhadamente como o sistema se entregou a si mesmo. Os conservadores do Partido Alemão Nacional e do Zentrum votaram a lei de habilitação acreditando que funcionariam como contrapesos ao chanceler. Em poucos meses, todos os seus partidos foram dissolvidos ou apresentaram sua autodissolução. A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, promulgada em 23 de maio de 1949, foi redigida especificamente para que o que ocorreu em 1933 não pudesse se repetir. O artigo 79, parágrafo 3, o chamado Artigo da Eternidade, estabelece que determinados princípios constitucionais são irreformáveis: a dignidade humana, a estrutura federal do Estado e a participação dos Länder na legislação. O artigo 21 permite a proibição de partidos cujas atividades atentem contra a ordem democrática.
O Tribunal Constitucional Federal, sediado em Karlsruhe e composto por 16 magistrados eleitos pelo Bundestag e pelo Bundesrat, pode declarar inconstitucional qualquer lei que viole esses princípios, mesmo que tenha sido aprovada por maioria parlamentar. A democracia alemã não funciona apesar de sua história. Funciona em parte por causa dela. O país é o único no mundo que incorporou em sua arquitetura jurídica uma memória de seu próprio fracasso democrático como mecanismo de proteção ativa. O Escritório Federal para a Proteção da Constituição, o Verfassungsschutz, monitora e pode investigar organizações de extrema-direita, extrema-esquerda e jihadistas que representem ameaças à ordem constitucional. Desde 1994, a exibição pública de símbolos nazistas, a suástica, a saudação hitleriana, as runas das SS, é penalizada com até 3 anos de prisão, de acordo com o artigo 86 do Código Penal alemão. A paradoxal realidade final que Hitler teria que enfrentar é esta. O sistema político que ele considerava degenerado, fraco e instrumentalizado por seus inimigos, a democracia liberal, provou ser suficientemente robusto para reconstruir o país que ele havia destruído, transformá-lo na maior economia da Europa e em um dos 15 países com maior nível de bem-estar do planeta. E fez isso sem um Führer, sem uma raça pura, sem um espaço vital conquistado e sem guerras de agressão. Exatamente o oposto de tudo o que ele pregava.